A seguir. Em 2022, a imprensa universitária da UFG completa 60 anos. No programa de hoje, vamos falar sobre a trajetória dos diferentes veículos de comunicação que tratam das ações na universidade. Vamos conhecer também um projeto da UFG que leva a educação musical para salas de aulas de escolas públicas. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Olá, boa tarde para você que acompanha a gente na TV e, claro, aquele oi especial para os ouvintes da Rádio Universitária 870 AM. Em nome da acessibilidade, eu começo com a minha autodescrição. Sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos longos que estão semi-presos agora, cacheados, e uso óculos. Diego Barbosa faz a interpretação para Libras, o professor é coordenador do Labitave, ele é um homem de pele clara, cabelos e olhos castanhos e tem barba cheia. E para conversar com a gente sobre a imprensa universitária, nós vamos conversar agora aqui com os nossos entrevistados, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui com o Vanderlei Gouveia, ele é professor do curso de Biblioteconomia na UFG e atua em desenvolvimento de acervos bibliográficos, história do livro, da imprensa e das artes gráficas. Vanderlei se descreve como um homem branco, de cabelos castanhos escuros e que usa óculos. E ele está no ateliê tipográfico, no CEGRAF UFG. Tudo bem, professor Vanderlei? Mostre aí um pouquinho para a gente também de onde você está. Seja bem-vindo. Olá, boa tarde, boa tarde. Eu estou no ambiente do ateliê tipográfico, não é? Vocês estão vendo mais ao fundo aí algumas máquinas, mas lá no fundo você tem as linotipos. Aqui do meu lado direito há uma impressora plano cilíndrica, perto dela tem uma impressora Minerva, que a gente caracteriza como plano contra plano, e são máquinas e equipamentos da origem da imprensa universitária aqui na UFG, da década de 60 ainda. A universidade, quando a universidade foi criada, logo depois o parque gráfico começou a ser montado. Muito bacana. Já já a gente vai falar mais um pouquinho sobre elas também. Porque agora a gente tem que apresentar também a nossa outra convidada, né? Que é a Andréia Ferreira. Ela é professora no curso de Biblioteconomia, é uma das autoras do livro Ateliê Tipográfico da UFG, dos membros da história e da memória, dos meandros da história e da memória. Andréia se descreve como uma mulher negra de cabelos crespos, soltos na altura dos ombros, e atrás dela tem um painel com os dizeres em preto e branco, Bíblio em Foco. Tudo bem, professora? Seja bem-vinda ao programa. Seu microfone, professora. Perdão. Tudo bem. Tudo bem, é um prazer enorme poder compartilhar com vocês esse dia de hoje, falar um pouco sobre essa história da imprensa que muito nos encanta no nosso dia a dia e compartilhar esse espaço com o professor Vanderlei. O prazer é todo nosso. E, professor, eu quero começar com você, porque a gente está falando de imprensa, né? E a gente tem que ressaltar aqui qual que é a importância, né, da imprensa, da comunicação pública, ainda mais numa democracia, né? Isso mesmo. Em primeira mão, eu acho que a gente pode dizer que a comunicação pública, ela é importante para a democracia, mas em dois segmentos. Ou seja, o noticiário comum que a gente vê no dia a dia, os jornais, que a gente muitas vezes segue aí até pelas redes sociais, mas para além dos noticiários também, a gente precisa também, como compromisso público e como uma questão de democracia também, divulgar para a sociedade a comunicação científica.
Então, e essa comunicação científica, ela, especialmente nos dias de hoje, nós passamos aí pela pandemia do coronavírus, nos deparamos com muitas fake news a respeito da própria passamos. Então, torna-se importante divulgarmos as informações científicas também, essa comunicação científica para a sociedade, para que a sociedade não caia nessas armadilhas. E ao divulgar as informações de forma correta, com uma linguagem acessível às pessoas, né? Então, quando eu falo, por exemplo, de comunicação científica, a forma como eu vou divulgar para a sociedade não deve ser a mesma forma como a gente escreve aí para outros veículos de informação científica, revistas de informação científicas, que a partir desses dados que nós levantamos, é que a sociedade, então, vai poder julgar, vai poder cobrar aí, então, de quem nos governa melhorias aí na nossa vida. E, professor Vanderlei, de onde que partiu a ideia de ter um parque gráfico aqui na UFG, lá em 1962, né? E qual que era o cenário aí da imprensa aqui no Brasil na época? Seu microfone, professor. Tudo bem. Em relação aos parques gráficos das universidades, eles sempre foram necessários para produzir os impressos burocráticos da administração em geral e da administração acadêmica dentro da universidade, né? Então, praticamente cada universidade tinha o seu parque gráfico, que não se envolvia muito ainda nesse início com a produção de livros e nem de revistas científicas, né? Posteriormente, principalmente na década de 70, as universidades melhoraram seus parques gráficos e partiram já para uma produção de livros e de revistas científicas também para divulgar a própria produção intelectual e fazer até esse trabalho que a Andréia estava falando da comunicação dessa produção científica adaptada e, claro, a ciência a serviço do desenvolvimento pessoal, social, econômico de um determinado espaço onde a universidade atua, né? Nos estados, nas regiões. Então, essa, bem resumidamente, é a origem do parque gráfico ou dos parques gráficos das universidades. A nossa não fugiu a isso, né? A nossa editora foi criada em 77, novembro de 77, e a partir daí, com a constituição do Conselho Editorial de alta qualificação, começou-se a produzir mais intensamente livros e revistas científicas no nosso ambiente, né? E Andréia Pereira, e não Ferreira. Qual que é a relação aí entre a história da imprensa e da prensa, né? Não é só aqui na UFG que tem aí essa relação. Explica pra gente. Na verdade, olhando para os aspectos históricos, os tipos móveis, ou seja, a prensa de Gutenberg, dos tipos móveis, é ela que inicia, então, essa história da imprensa no mundo. Então, apesar das controvérsias, né, em relação a quem inventou a imprensa, porque 1000 anos antes tinha aí uma outra forma de imprimir dos chineses, então, só que a imprensa, ela se tornou, então, mais, vamos dizer assim, mais divulgada a partir de Gutenberg, com a impressão da Bíblia. Então, essa história da prensa está diretamente ligada à história, então, inclusive, dos maquinários, né? Porque, então, você tem a possibilidade da prensa, e a partir desse momento com os tipos móveis, e aí, a partir disso, você tem o início aí da história da imprensa de Gutenberg por volta aí de 1439. E aí, se o professor Vanderlei quiser corrigir-me e completar também, então eu acredito que seja aí que inclusive, surge essa história da indústria gráfica, que aí tem a ver com todos esses equipamentos do ateliê que a gente escreveu sobre no livro. Professor, você quer complementar? Fique à vontade.
Só lembrando que essa evolução da prensa, que a gente fala plano contra plano e depois a cilíndrica, ela estava muito relacionada também com o aparecimento dos periódicos, principalmente no século XV, no século XVI, e essa necessidade de você produzir, no caso do periódico, de um dia para outro, de uma semana para outra. E aí a evolução tecnológica acompanhou essa necessidade de produção, mas, ao mesmo tempo, tem uma alteração também no modo como as pessoas tiveram acesso aos escritos, tiveram acesso às informações e toda uma mudança social também que houve por conta disso. Quer dizer, a consequência da criação da imprensa, ela tem o lado básico da produção e tem um lado também social, econômico e de desenvolvimento de uma maneira geral posterior, né? É isso, por E enquanto. E, professor, a gente teve aí, né, o primeiro jornal, o primeiro veículo de comunicação da UFG, que foi aí no Parque Gráfico da UFG, que foi o jornal Quarto Poder. Fala um pouco para a gente como que era esse jornal e quais fases que ele teve, como que foi esse período aí? Eu vou te ficar devendo uma história mais aprofundada do jornal Quarto Poder, que ele foi, inclusive, fechado pela ditadura de 64, e também desestruturado todo um centro de estudos que havia na universidade em torno desse assunto sobre política e sociologia. Eu até recomendo que depois, no segundo momento, vocês conversem com a professora Rosana Borges, que ela estuda e pesquisa a história da imprensa em Goiás, e ela está mais apta a falar sobre este jornal e outros jornais também daqui do estado de Goiás, né? Sim, sim. Infelizmente, eu não tenho muito o que dizer. Tudo bem, nós vamos trazer a professora Rosana aqui também. Você pode falar um pouco sobre o trabalho aí no ateliê tipográfico da UFG, como que é desenvolvido? Aí você está até com as máquinas aí, né? Você pode falar para a gente sobre isso? Eu estou no ambiente do ateliê. O ateliê a gente começou a conversar a respeito em 2010, 2011, por aí, com a ideia de um museu da imprensa em Goiás, a partir digamos, de um acervo remanescente da imprensa universitária, né? Então, essas máquinas que a gente tem aqui são da origem da imprensa, que elas foram preservadas, guardadas, preservadas, depois recuperadas e colocadas em funcionamento até agora. Então, em 2010, 2011, com a professora Graça, a gente começou a fazer o levantamento desse acervo que havia sido guardado e preservado. Depois, em 2014, já com o professor Anton Corbatio, como diretor do SEGRAF, é que a gente teve a inauguração do ateliê, e aí sim a gente já inaugurou o ateliê com a produção de 2 livros que seguia a linha de uma política editorial para o ateliê. Livros históricos, o primeiro foi com a Leodegária de Jesus, que a gente reeditou um trabalho dela publicado na década de 30, e também um outro livro já mais de poesia contemporânea, e esses 2 livros já foram lançados na data da inauguração do ateliê, em 14 de dezembro de 2014. Depois a gente conseguiu produzir mais uns 20 livros por aí, sempre nessa linha da produção de material histórico ou reedição, e são publicações atemporais, por conta do tempo do ateliê. A dedicação não é dedicação exclusiva ao ateliê. Outros funcionários do SEGRAF, principalmente os impressores, eles também têm que dar conta do dia a dia da editora. Então,
essas publicações atemporais, mas com sentido histórico e também com algumas, digamos, ousadias editoriais, no sentido das publicações independentes, publicações não comerciais, que se produz aqui. E tem muita coisa também da experimentação dos alunos, principalmente dos estudantes de design gráfico. No momento, por exemplo, nós estamos atendendo 3 ou 4 estudantes na produção dos seus TCCs, concluindo os cursos do design que eles têm, né? Então, o que a gente tem aqui no ateliê é esse lado, primeiro, da preservação do material, dos equipamentos, todos eles recuperados e funcionando, e também tem esse lado da história da imprensa na universidade. Por exemplo, na década de 60, a imprensa universitária era considerada o melhor parque gráfico existente no estado de Goiás. Era o parque mais moderno na época que existia. E é isso um pouco que a gente está preservando, né? Certo. Bom, professor, muito obrigada. Andréia, muito obrigada, tá, por participar aqui com a gente. Gostaria que você desse o tchau falando também um pouquinho sobre o livro, né, que você também participou da produção aqui. Obrigada, Ana Cleuma. Bom, o livro, ele surgiu assim, eu primeiro agradecer pela participação e dizer que o livro é uma tentativa do resgate histórico das máquinas. Não foi fácil reconstituir essa história, né? Foram tempos e tempos aí de pesquisa que foram, e aí a gente também conta um pouco das adaptações de algumas máquinas aí do ateliê também. Então, foi um trabalho em conjunto, nós somos 4 pessoas dentro desse, que contribuímos com esse livro, e para fazer esse livro nós tivemos que fazer uma imersão no ateliê, entender como que funcionava também as máquinas, fotografar, entender cada sentido de cada um, mas foi uma experiência fantástica com o professor Vanderlei e as outras autoras. Certo, muito obrigada, tá, por vir aqui compartilhar um pouco da sua experiência. Professor Vanderlei, muito obrigada também por participar aqui com a gente e mostrar um pouco aí do Parque Gráfico. Nós que agradecemos também essa possibilidade de divulgação, de ampliação do nosso trabalho. Obrigada, o Segraf, na verdade, né? Muito obrigada. Tchau. Bom, nós vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais Mundo UFG. Estamos de volta e nós vamos conhecer agora uma iniciativa da Faculdade de Educação da UFG que oferece música para salas de aulas de escolas públicas. A gente se informa melhor sobre o projeto Música e Educação agora com Gustavo Soares. O projeto Música e Educação é fruto da junção de 2 núcleos de estudos da Faculdade de Educação da UFG. A iniciativa se trata sobre estabelecer a relação entre educação e cultura, utilizando o ensino de ciências humanas e arte através da música nas escolas de ensino básico. Eu sou Gustavo Soares, sou um jovem adulto de pele clara, tenho os cabelos castanhos curtos, uso barba e bigode. Eu estou aqui com Ângela Mascarenhas, ela que é coordenadora do projeto. A Ângela se identifica como uma mulher de pele parda, tem cabelos pretos e longos. Ângela, seja muito bem-vinda ao Mundo UFG. Eu que agradeço. Nós agradecemos também. Inicialmente, como que se idealizou esse projeto? Esse projeto é fruto é um desdobramento de um material didático que nós temos publicado. Eu e a professora Miriam Bianca, nós trabalhamos aqui com a disciplina no curso de pedagogia de teoria e método de ciências humanas, e trabalhando com essa disciplina, a gente optou por criar um material didático
que atendesse aos nossos objetivos. E esse material didático, ele foi inclusive publicado pela editora FTD, aprovado pelo MEC e distribuído nas escolas públicas. E ele aborda a temática da formação cultural, social, política e econômica de Goiás. E a gente trabalha não só com textos didáticos, né? A gente trabalha também com música, a gente trabalha, além da música, a gente também trabalha com a questão de teatro, artigos de jornais e vários outros recursos. E com relação à música, por causa dessa temática, né, da formação social, econômica e cultural de Goiás, a gente apresenta a obra de vários compositores goianos. Né? E durante os anos de 2018 e 2019, a gente resolveu elaborar um projeto como subprojeto, né, como um subproduto desse trabalho, desse material didático que nós publicamos. Então, nós elaboramos um projeto selecionando 2 compositores goianos, Pádua e Juraildes da Cruz, para trabalharmos com as músicas desses compositores, com as obras deles, nas escolas de ensino básico, abordando as temáticas da formação econômica, social e política de Goiás. E, professora, como foi a recepção dos alunos nas escolas? Olha, a recepção foi muito boa, assim, realmente superou as nossas expectativas. Os próprios compositores, né, quando a gente levava os vídeos, né, mostrando para o Juraildes, para o Pádua, mostrando as crianças, crianças porque esse conteúdo, né, da formação de Goiás, normalmente ele entra no currículo escolar lá pelo 4º, 5º ano. Então, são crianças de 9, 10 anos, essa faixa etária mais ou menos, né? Então, assim, os compositores ficavam admirados de verem, né, nas escolas, os estudantes cantando as músicas deles, né, a gente fazendo toda essa abordagem da obra deles. E a recepção foi muito boa, tanto por parte dos estudantes quanto por parte dos professores. Foi muito boa mesmo. E quais são os planos futuros para o projeto? Temos programadas oficinas pedagógico-culturais na escola da Rede Pública Municipal, né, Escola César de Bastos Filho, numa escola da Rede Pública Municipal. E vamos ter também nessa escola, né, várias oficinas com professores de história, professores de inglês. Vamos ter o debate de filmes e vamos ter também um show com a cantora Cláudia Vieira. E a temática, né, o tema que é a referência nesse trabalho, nesse semestre, nessa escola, é a questão do racismo no Brasil e no mundo, uma análise comparativa, incluindo Brasil, Estados Unidos e África do Sul. Inclusive, os alunos estão nesse momento, agora em agosto, nessa escola, fazendo uma pesquisa sobre esse tema junto com o professor de História. Professora, agradeço a sua fala, tenho certeza que esclareceu para várias pessoas. E para você que quer continuar se informando sobre as iniciativas da Faculdade de Educação, acesse o site fe.ufg.br. Vamos conhecer agora a agremiação politécnica da UFG, voltada para estudantes das engenharias. Roda o VT. Você sabia que a UFG tem uma agremiação politécnica? A Poli-UFG desenvolve atividades voltadas para os estudantes de engenharia, como workshops, congressos, palestras e visitas técnicas. A agremiação aproxima os estudantes do mercado de trabalho e ajuda no desenvolvimento de habilidades comportamentais essenciais para qualquer profissional. Dessa maneira, ela complementa a formação acadêmica. Quer saber mais informações? Acesse o site poliufg.com.br ou o Instagram, @politécnicaufg. Para ampliar horizontes sem sair do lugar, nada melhor que uma boa leitura. Chegou a hora das nossas dicas de publicações da editora UFG. Olá para você que acompanha o Mundo UFG, como vai? Tudo bem? Eu sou Gustavo Soares e chegou o momento de eu te sugerir os melhores livros publicados pela editora UFG. Bom, eu começo com essa primeira publicação,
A Política Indigenista no Brasil, 1930-1967, de Leandro Mendes Rocha. A obra é um minucioso estudo da política pública com relação aos ameríndios no Brasil entre 1930 e 1967. O livro é dividido em duas partes, uma que trata de questões mais gerais da ação do Estado e a questão agrária, e outra parte apresenta casos representativos da ação indigenista brasileira. Seguimos com o Anuário Histórico, Geográfico e Descritivo do Estado de Goiás, de Francisco Ferreira dos Santos Azevedo. O livro é considerado uma das mais importantes publicações sobre Goiás no início do século XX. O ateliê tipográfico do SEGRAF UFG ficou encarregado do trabalho de composição, confecção de provas e impressão da obra, que registra fatos históricos, personalidades ilustres, a geografia e a história do Estado naquela época. Nossa última indicação é Aprendendo com os Erros, uma perspectiva comunicativa de ensino de línguas. Essa obra de Francisco José Quaresma de Figueiredo aborda o erro, um assunto que ficou abandonado após o surgimento de uma abordagem comunicativa no ensino de línguas. O erro é abordado como estratégia do processo de aprendizado. Ei, se interessou por algum dos títulos divulgados aqui? Basta acessar o endereço editora.fg.br para poder encontrar esses e outros livros. Acesse, aproveite a leitura e até mais! E sabia que tem inscrições abertas para o Seminário Nacional Pensando o Projeto, Pensando a Cidade? A Isabela Lima é quem traz mais informações para a gente agora. Olá, tudo bem? O meu nome é Isabela Lima e começa agora mais uma Agenda UFG. Aqui você fica por dentro dos eventos e serviços da universidade. Eu sou uma jovem mulher branca, com os cabelos castanhos cacheados na altura dos meus ombros. E estou em um corredor de um prédio do UFG que tem janelas de vidro dos dois lados. E aí, vamos conferir tudo o que está rolando aqui na UFG? Estão abertas as inscrições para o 3º Seminário Nacional Pensando o Projeto, Pensando a Cidade, promovido pelo Programa de Pós-Graduação Projeto e Cidade da UFG. O evento ocorrerá entre os dias 28 e 30 de novembro, sendo a palestra de abertura um momento presencial e as demais etapas feitas remotamente. E se você tiver interesse em apresentar um trabalho durante o evento, você tem até o dia 15 de outubro para se inscrever. Mas se você quiser apenas participar como ouvinte no evento, você tem até o dia 10 de novembro para fazer a sua inscrição. E ocorre entre os dias 25 e 27 de outubro o 4º encontro de licenciaturas e educação básica. Essa edição tem como objetivo promover o encontro entre pesquisadores, profissionais da área da educação e professores em formação, com o objetivo de refletir e dialogar sobre os desafios da formação de professores da área da educação e a sua atuação na educação básica. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site do evento, elab.prograde.ufg. E ocorre no dia 14 de setembro mais uma edição do projeto Lazer e Sociedade, que pretende analisar o capitalismo e a manipulação do desejo. O evento será transmitido às 7 horas da noite pelo canal no YouTube Lazer e Sociedade. Para participar, não é preciso pagar nada. O evento acontece às 7 horas da noite e haverá emissão de certificados, então não deixe de participar. E essa foi a nossa Agenda UFG de hoje. Continue acompanhando a nossa programação aqui na TV UFG. Eu me despeço aqui. Até a próxima! E você já sabe, se quiser ver ou rever qualquer episódio do Mundo UFG, é só procurar nosso canal no YouTube. Lá a gente faz a transmissão ao vivo e deixa todos os programas disponíveis para você.
Se quiser sugerir alguma pauta para a gente trazer aqui para o programa, entre em contato pelo nosso Zap 62991811406 e aproveita para já baixar nosso aplicativo também. Nele você assiste a programação ao vivo e pode nos mandar mensagem. E eu fico por aqui, mas amanhã estamos de volta. Muito obrigada pela sua companhia. Te vejo amanhã.